Bora! Essa. Que legal. Deixa eu enquadrar aqui. Deixa a Agora, galera entrando de novo aqui. desculpa aí o problema técnico, né? Não, acontece, é o programa ao vivo, né? Então acontece É, essas coisas mesmo. Tudo bom, Leca, com você? tudo ótimo. Obrigada aí por vocês terem me convidado para fazer essa live. Estou empolgada para responder todo mundo da melhor maneira possível. Que joia. A gente está bem feliz de estar tendo essa oportunidade de bater esse papo com você. Aqui no Nordeste estão surgindo alguns movimentos bem interessantes do jiu-jitsu feminino, né? Eu observei que você está fazendo uns movimentos aí também, a gente vai falar um pouco. E aqui está tendo desde alguns campeonatos exclusivos só para mulheres, né? Então, teve 2 eventos agora recente, com mais de 300 meninas, aqui em Recife. E elas estão fazendo encontros sem bandeiras também, reúne ali em torno de 150 meninas. Tá um movimento bem bacana. A gente está vendo o jiu-jitsu feminino crescer bastante, as academias com uma preocupação de abrir um horário específico só para elas, e várias faixas pretas, mulheres pelo mundo, né? E a gente teve a oportunidade de conversar com duas delas, e aí eu lembrei de você. Quando eu comecei no esporte, eu comecei em 1999, né? Imagina, você era faixa preta já, e naquele ano tornava a primeira mulher campeã mundial na faixa preta, né? Então, chega, eu me arrepio aqui, porque eu me lembro nitidamente, eu, um jovem ali, 17 anos, começando no esporte, e a gente vê o quanto que o esporte cresceu, né, para todo mundo, né? E isso é o que deixa a gente mais feliz. Fala um pouquinho de você primeiro, Leca, de onde você é. Eu acho que pelo seu sotaque o pessoal vai descobrir logo, mas conta um pouquinho da tua história, com quantos anos que você começou, se você já treinava alguma outra arte marcial. Fala um pouquinho aí do teu início no esporte, como é que foi? Bom, eu comecei a treinar, eu tinha 16 anos e eu sou de Minas Gerais, incrível que pareça. É que eu fui para o Rio, a minha família se mudou para o Rio quando a gente tinha 5 anos de idade, quando eu tinha 5 anos de idade. Então, por isso que eu tenho um pouquinho do sotaque, claro, carioca, mas eu sou de Minas e eu comecei no esporte quando eu tinha 16 anos. Eu estava procurando algum estilo de luta marcial. Eu me lembro que na época meu irmão fazia taekwondo, eu cheguei a fazer uma aula, mas aí, quando eu fiz a aula de jiu-jitsu, foi paixão à primeira vista. Eu falei, eu quero fazer essa arte marcial que me interessa mais. O que me fascinou e fez minha decisão foi ver que, pô, eu era pequena, frágil e eu podia usar a arte do jiu-jitsu para poder finalizar ou raspar. Essas posições eram posições que a gente podia fazer sem precisar usar muita força física. Então, foi uma coisa assim que as alavancas, as técnicas do jiu-jitsu me impressionaram muito. Então, eu resolvi continuar a fazer jiu-jitsu. Foi assim que eu comecei. Ah, que legal. Eu estava vendo uma reportagem sua, acho que em 1997, você com um grupo de meninas, né? Acho que no Rio de Janeiro mesmo, e já fazendo esse movimento, falando da importância de ter um horário só para mulheres, de que tem mulheres que preferem ter esse ambiente mais feminino. É, Como é que foi para você? Como é que você olha para esses dois tempos, Leca? Quando você olha o início, lá em 1997, você montando essa cultura, e o que a gente vive hoje, né? Você percebe diferença no público que procura o jiu-jitsu hoje? As mulheres daquela época eram diferentes das mulheres atuais? Como é que você enxerga isso? Eu acho que quando eu comecei, ou quando eu comecei até essa turma, era uma coisa assim. Eu acho que o que despertava mais na mulher antigamente era uma curiosidade. Vamos ver como é que é jiu-jitsu, se é legal, se não é. Hoje em dia, os meios de comunicação fazem mais fácil para as mulheres e
claro, para os homens também, mas como a gente está falando de mulher, é mais fácil para as mulheres já saberem o que elas, o que é a arte marcial, o que é o jiu-jitsu. Se você for no Google ou for no Instagram, no Facebook, essas coisas todas, você vai ver um número muito maior de mulheres lutando. Então você já vai ter uma ideia, você sendo mulher, você já vai ter uma ideia melhor do que é o jiu-jitsu. E na época que eu comecei, e na época que essas meninas começaram, em 1997, era mais uma curiosidade e elas nem sabiam o que era. Tipo assim, eu vou lá, vamos ver como é que é. Hoje em dia, eu vejo que o público feminino, quando elas procuram jiu-jitsu, a maioria já tem uma noção do que é, entendeu? Elas já viram um MMA, elas já viram várias coisas, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia, quando a mulher procura o jiu-jitsu, ela mais ou menos já tem uma noção do que é, pelo menos. E ao contrário de antigamente. E o que você está vendo nessa busca dessas mulheres? Que perfil de mulheres são essas que estão buscando jiu-jitsu atualmente? André Galvão na live aí, viu, Leca? Somente aí, tá com moral, hein? Ah, um beijo para ele, querido. Qual o A diferença, como eu te falei, entendeu? Hoje em dia a gente tem os meios de mídia social que já divulgam muito o trabalho do jiu-jitsu para qualquer pessoa que se interesse pelo jiu-jitsu. Principalmente, como eu te falei, as meninas que querem começar, se elas olharem um pouco a mídia social, elas vão ver várias lutadoras de hoje em dia que representam o esporte de uma maneira graciosa e com muita técnica. Eu acho que elas podem observar muitas atletas de jiu-jitsu, não meninas que fazem jiu-jitsu, mas meninas que são atletas, que hoje em dia até vivem do esporte. Elas se preparam muito fisicamente, psicologicamente, fazem parte de grandes escolas do jiu-jitsu. Então é mais fácil hoje em dia para você, você sendo uma mulher, você querer se meter no jiu-jitsu, hoje em dia é muito mais fácil. Entendo. Como é que você vê hoje o perfil da tua academia hoje? São mais atletas de competição, porque você ainda compete ainda, né? Como é que você classifica o perfil da tua academia hoje, Leca? A minha academia, eu acho que eu tenho... a maioria dos alunos são profissionais, advogados, médicos, são pessoas que eu acho que não são muito voltadas para a competição. Apesar de que são pessoas que, como a gente chama no jiu-jitsu, a maioria dos adultos na minha academia, eles são masters. Então, eles são, que eu te falei, advogados, médicos, engenheiro, FBI, polícia. Então, é um público que é muito... e a maioria tem filho, a maioria tem família, a maioria é casado. Eu tenho um número muito grande de famílias que treinam as crianças, a esposa e o marido. Eu tenho muito desse tipo de pessoa. E a maioria das pessoas que competem na minha academia realmente são pessoas que já estão na categoria master e para cima, entendeu? Mas eu diria que a minha academia é uma academia muito familiar, porque é o que eu te falei, eu vejo muito os pais colocam os alunos, as crianças, e depois eles entram na academia também. Então, é uma atmosfera muito boa, um clima muito bom, muitas famílias que eu te falei. E competição é aquele negócio, né? A competição é boa para você querer se testar fora da academia, mas se você leva o jiu-jitsu com um certo nível de seriedade, você vai competir na academia todo dia, de qualquer maneira. É uma competição. Quando você aperta a mão de um e fala, vamos treinar, é uma competição já. Depende de você fazer isso uma competição ou não, entendeu? E é uma competição mais familiar, porque está dentro da academia, claro, mas não deixa de ser uma competição. Eu acho que o objetivo tem que ser, de qualquer maneira, você querer melhorar todos os dias, independente de você estar dentro de uma academia ou você estar no Tijuca Tênis Clube ou num grande círculo do jiu-jitsu, de qualquer maneira, entendeu?
você está competindo com você mesmo, né? Todos os dias, né? Buscando uma melhor versão sua, né? Física, emocional, né? Intelectual, em todas as áreas, né? Exatamente. O- Eu sempre tive isso voltado para mim, entendeu? Acho que a maior competição que você pode ter é você mesmo, porque se a sua mente estiver boa, ela vai te levar longe. Se a sua mente não estiver ruim, ela vai te trair, entendeu? Então, é muito importante você trabalhar internamente e viver cada dia um dia, não pensar muito no futuro, viver o que você está, essas 24 horas que estão aí para você, entendeu? Eu sempre vivi assim, sempre achei que isso é importante. esse momento que a gente está vivendo agora, né? Dessa pandemia, dessa paralisação, esse lockdown que a gente foi obrigado a viver, talvez esteja fazendo a gente refletir um pouco sobre isso, né? Sobre viver um dia de cada vez e aproveitar ao máximo esse dia realmente, né? Está sendo um momento para isso também. É, O- é aquele negócio, eu falei para você, eu sempre vivo assim, entendeu? Então, o lockdown para mim tá sendo uma coisa boa no sentido que eu fico mais tempo com a minha família, mas ao mesmo sentido, todo dia quando eu acordo, eu penso só naquele momento hoje, entendeu? Só agora, o que eu vou fazer hoje, tentar fazer o meu dia, esse dia de hoje ser o melhor dia possível. E não ficar pensando muito no amanhã, nem nada disso, porque cria muita ansiedade você ficar pensando muito no futuro. Perfeito. Oleca, você falou que sua academia tem essa cultura familiar, né? Esse DNA familiar nela, e você próprio tem a tua própria família toda É, envolvida com jiu-jitsu, né? Teu esposo e 2 filhos, né? Estão é. ali envolvidos, né? Como é para você ter esse ambiente, os seus filhos e o seu esposo? Como que funciona isso aí para você? Para mim, o meu marido ele já fazia jiu-jitsu antes de me conhecer. E para mim, o jiu-jitsu é um estilo de vida, entendeu? Então, aquele negócio não é uma coisa forçada, não é uma coisa que eu tive que empurrar meus filhos para fazer ou eu obrigo eles a fazerem. É um estilo de vida que a gente vive. Eu estou na academia de segunda a segunda, eu dou todas as aulas da minha academia, eu estou lá sempre, eu estou treinando, estou ensinando, eu estou ensinando desde crianças de 3 anos de idade até os adultos mais velhos, entendeu? Então, é um estilo de vida, é uma coisa que para a gente aqui em casa é natural, é uma coisa que a gente acorda, faz o que tem que fazer e depois a gente vai treinar, vai dar aula, é uma coisa natural para a gente, é um estilo de vida, é o meu estilo de vida e é o jeito que eu vivo. Então, é uma coisa que não é nada forçado, é uma coisa que é natural para mim, natural. Como é que você vê o papel do jiu-jitsu como estilo de vida é, no âmbito educacional? Aí pode ser, por exemplo, dos seus filhos, né? O que o jiu-jitsu ajuda como uma ferramenta educacional no âmbito emocional também, né? A gente vê uma sociedade cada vez mais ansiosa, com depressão, síndromes do pânico. Como é que você vê o jiu-jitsu como uma ferramenta educacional e pedagógica nesse processo? Olha, eu acho que o jiu-jitsu é uma arte que ensina a você a ser humilde. Se a pessoa não é humilde, ela vai aprender, por bem ou por mal, a ser humilde, porque o jiu-jitsu ele expõe as suas fraquezas emocionais, físicas, e você tem que lidar com isso, né? Então você tem que saber que um dia você pode ser que você vai ganhar de todo mundo e no outro dia pode ser que você vai tomar um pau, entendeu? Então o jiu-jitsu ensina a você que mesmo que você esteja lá em cima, no dia seguinte você pode estar lá embaixo. E você tem que saber lidar com isso, porque acho que muitas pessoas param de treinar o jiu-jitsu por causa disso, porque de repente, elas se deu bem contra essa pessoa, mas no dia seguinte ela se deu mal, aí, de repente, ela pode começar a tentar arranjar desculpas que, eu acho que meu professor não está me dando atenção,
ou hoje eu estava doente, eu não estava me sentindo bem. Então, eu acho que o jiu-jitsu expõe as suas fraquezas, o jiu-jitsu não deixa, o jiu-jitsu não mente, entendeu? Às vezes a pessoa mente, mas o jiu-jitsu não mente. Quando você bota o kimono e vai lá dentro, não tem mentira, acabou a mentira. Então, acho que o jiu-jitsu é importante para isso. E isso acontece com todo mundo, e eu acho que é o que eu te falei. Você tem que aprender a lidar com isso e mudar, entendeu? E o jiu-jitsu, para as crianças, ele ensina muita disciplina. Para as mulheres, eu acho que a natureza da mulher é ser o sexo vulnerável. Então, o jiu-jitsu ensina as mulheres e dá aquela confiança que elas vão ter, porque a maioria, se você pensar bem, a maioria das agressões contra mulheres ou sexuais, elas são o quê? O cara vai agarrar uma mulher e vai levá-la para algum lugar. Então, o jiu-jitsu trabalha exatamente quando você é agarrado, é uma luta de agarração. Então, é um excelente esporte, é uma excelente arte marcial para a mulher, a melhor arte marcial para uma mulher. E eu acho que para um homem, o que acontece? É o mesmo sentido, aprender a ser humilde, te dar disciplina, te dar uma autoconfiança também, que às vezes você pode ser um homem, mas você é pequeno, aí tem aquele cara grande que faz musculação. Se você não tivesse o jiu-jitsu, de repente você teria medo dessa pessoa, mas o jiu-jitsu te dá aquela confiança de você falar: ele levanta ferro, isso aí não quer dizer nada, entendeu? Então, no geral, o jiu-jitsu te dá aquela confiança, entendeu? Que você precisa, até para o seu dia a dia, se você trabalha e você precisa ter uma decisão rápida, e o jiu-jitsu te ensina isso, porque você escapou o seu cotovelo um pouquinho, você saiu do armlock, entendeu? Então, são decisões rápidas que você tem que fazer para você escapar. Então, às vezes, o jiu-jitsu reflete na vida e a vida reflete no jiu-jitsu também, se você é uma pessoa que pratica o jiu-jitsu da maneira certa. Ô, Leca, fala um pouquinho do projeto Wonder Woman, né? Que você tá movimentando aí. Como é que surgiu isso? O que que é o movimento? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, o meu projeto, Wonder Women by Leca Vieira, é um projeto que a gente quis fazer para poder reunir mulheres. É tipo um treino livre que todas as mulheres são convidadas. Então, a gente não tem... O Wonder Women ele não tem nenhuma associação com academia. Eu sou da Checkmate, mas o Wonder Women ele não tem uma associação. A bandeira do Wonder Women é a bandeira do jiu-jitsu feminino. E a gente não tem afiliação, né, de escola, afiliação política. A gente não está preocupado com a preferência sexual Levantar da mulher. bandeiras, né? Não tem bandeiras nenhuma. Então, a gente se junta, a gente treina e é uma integração feminina. As mulheres se conhecem, várias meninas, né, obviamente, que não se conhecem, elas se juntam, se conhecem, e a partir daí cria um ciclo de amizade ou um ciclo de, você vai no próximo. E daí o projeto, ele tem um sucesso grande, esse projeto, e é uma satisfação enorme poder fazer esse projeto. E a gente começou com vários treino livres, e o nosso objetivo era começar a mover para seminários, no qual eu convidaria algumas meninas expoentes do jiu-jitsu para fazer um seminário comigo. Mas, infelizmente, com o lance do coronavírus, a gente vai ter que interromper o projeto por, obviamente, alguns meses, ou de repente a gente vai ter o nosso próximo no começo do próximo ano, por causa de tudo que está acontecendo com o coronavírus. E o que foi legal também, os primeiros, eu acho que os 2 primeiros treino livres que a gente fez, sempre vai uma média de mais de 50 mulheres, o que é muito legal. E a partir do 3º, eu comecei a ter uma ideia de juntar o útil ao agradável, e virou também um projeto social, no qual a gente ajuda instituições que precisam de ajuda. A gente já fez doações para violência doméstica contra a mulher, a gente já fez doações para asilos, a gente já fez doações para escolas,
onde as crianças não podem, não têm condições financeiras de ter o lanche da escola, então a gente proporcionou isso. Então a gente está sempre fazendo, a gente fez perus de Natal, a gente está sempre fazendo, a gente fez ursos para hospitais, para as crianças em hospitais. Então a gente modernizou o projeto e a gente juntou o projeto que era do treino livre com um projeto social. Ficou bem legal. Bacana. Eu vi uma foto que você teve uma oportunidade aí de fazer um treino com o Rickson Gracie, né? Somente, né? Uhum. E como é que foi esse momento aí? Você já tinha treinado com ele já? Ou foi a primeira vez que você teve? Fala um pouquinho aí dessa experiência. Eu sou muito amiga da esposa dele, a Cássia. E a gente tem uma amizade bem grande e através da Cássia eu conheci o mestre Rickson e ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é, né, um deus no jiu-jitsu, então é a experiência muito gratificante poder ter a chance de treinar com ele, conversar. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito sábia, uma pessoa de uma energia incrível. Então, é uma bênção para mim poder compartilhar um pouco respirar o mesmo ar que ele, estar na mesma sala que ele, aprendendo com ele, é uma bênção. É uma coisa que eu não tenho como botar em palavras. É uma coisa incrível. Legal. Que bom. Como é que você está vendo esse movimento que está surgindo, Leca, de livros, documentários, buscando trazer a origem do jiu-jitsu mesmo, né? Teve a mãe do Roger, né? Que fez um livro bem bacana, que foi bem elogiado, a Reila. E agora a gente está tendo um documentário do Robert Dreisler, né? Que está fazendo o Close Guard. Não sei se você acompanha alguma coisa nesse sentido, mas o que que você acha legal disso, de aproximar a origem do jiu-jitsu do Japão, aproximar o judô do jiu-jitsu, né? Desmistificar algumas histórias que foram se perdendo nesse processo. A gente vai vendo que judô e jiu-jitsu vai se fundindo e se tornando uma coisa só, na verdade, né? Bom, eu acho que toda manifestação que conta a história do jiu-jitsu, ou se fosse uma outra coisa, a história do país, eu acho que a história é muito importante no sentido de evolução da arte marcial, do jiu-jitsu. Então, eu apoio toda manifestação de recuperar a história que veio antes de mim, a história que veio quando eu estava no começo e a história que está surgindo agora também com esses outros grandes expoentes da arte marcial. Eu acho que a história, quem não tem uma história não tem uma personalidade, entendeu? A história é muito importante. Eu apoio totalmente. Legal. Quando foi que você decidiu, Leca, que iria viver do jiu-jitsu? Qual foi esse momento aí que surgiu para você? Eu costumo falar que eu não decidi que eu ia viver do jiu-jitsu. O jiu-jitsu decidiu que ia viver de mim. Porque desde que eu comecei, a gente se identificou. Eu já sabia que era isso que eu ia fazer para o resto da minha vida. Eu tinha 16 anos e eu sabia que isso é o que eu ia fazer para o resto da minha vida. Então, eu não adotei o jiu-jitsu me adotou, entendeu? E foi uma coisa que eu dou mérito para o jiu-jitsu, não para mim. Foi uma coisa que o jiu-jitsu está em mim, não sou eu que estou no jiu-jitsu. Você já sabia. Quando eu entrei lá no tatame a primeira vez, eu fiz a primeira aula, eu já sabia que era isso. E como é que foi essa transição para você ir para os Estados Unidos? Você está morando há quanto tempo aí, Leca? Eu moro nos Estados Unidos há 21 anos. Eu vim a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, na Califórnia, foi em 1998. Eu fiz algumas amizades aqui e essas amizades sempre se correspondendo comigo. E o engraçado, para você ver como é que era, não era nem e-mail, era carta, porque em 1998
era o começo, assim, de e-mail, internet, essas coisas todas. Então, essas pessoas me mandavam cartas falando, pô, você devia vir para cá divulgar o jiu-jitsu feminino no meio entre as mulheres, seria uma coisa espetacular, isso e aquilo. E por muito tempo eu fiquei debatendo, porque eu falei assim, ir para os Estados Unidos e divulgar o jiu-jitsu feminino vai ser um recomeço. Será que eu quero passar por tudo que eu já passei no Brasil de novo? Mas, de novo, né? Quando você é um lutador, você está sempre disposto a um desafio novo. E a minha condição no Brasil não era muito boa, então eu falei, as pessoas estão me convidando, eu vou ver qual que é. Eu vou lá ver e, né, de repente, eu vou, vejo como é que é, de repente eu fico, não fico. E eu vim lutar um Pan-Americano em 2001 e o Pan-Americano, lembro que era na Flórida, mas aí essas pessoas falaram, não, vamos para Califórnia e, pô, você começa lá e tal, não sei o que lá. Aí eu fui para Califórnia, mas eu não tinha um emprego, não tinha nada, mas eu tive uma grande oportunidade que o mestre Riga Machado me convidou para dar aula na academia dele e eu comecei assim, comecei dando aula na academia dele e, consequentemente, treinando lá, conhecendo outras pessoas. E o meu começo foi difícil, mas eu não mudaria nada, senão eu não seria a pessoa que eu sou hoje. O que você considera que foram os maiores desafios de iniciar essa trajetória nos Estados Unidos e quais foram os maiores benefícios, né, olhando para o que você vive hoje, né? Bom, os desafios foi o começo. Eu morava na academia, eu não tinha, às vezes eu tinha mal o que comer, entendeu? Então, tomava banho no inverno aqui no frio, porque a academia só tinha água fria, eu não tinha dinheiro. Falava inglês já, Aleca? Você falava Não, inglês? não falava nenhum inglês, nada. Não falava inglês. Então, esses foram os maiores desafios. É, foi muito difícil no começo, como eu te falei, mas foram coisas que me ensinaram, né, a ter mais, a ser mais casca grossa, entendeu? A aceitar as coisas que eu não podia mudar e, né, me dar serenidade para as coisas e inteligência para as coisas que eu pudesse mudar. Então, os benefícios eu acho que os benefícios são os mesmos dos sacrifícios, porque você passar por isso tudo e aprender a ter uma boa lição do que as coisas, como é que foram as coisas, isso é um benefício também para mim, entendeu? E o benefício de poder estar treinando todo dia. E o desafio também de ter que me provar de novo, entendeu? Porque as pessoas olharam do mesmo jeito que quando eu ganhei a faixa preta no Brasil, pô, mulher faixa preta? Que isso? Que absurdo. Ela não é faixa preta, não, esse é caô. Então, mesmo sacrifício, mesma coisa, as pessoas duvidaram de mim aqui nos Estados Unidos, porque eu fui a primeira faixa preta mulher nos Estados Unidos. Não existia mulher faixa preta nos Estados Unidos. Então, as pessoas me olhavam com mesmos olhos. Vamos dar um confere, vamos ver se é faixa preta mesmo. Então, eu passei por todas as coisas. O que foi mais fácil para mim, eu diria, no meu começo, que eu falo sempre que eu tive dois começos. Um começo no Brasil e um começo nos Estados Unidos, que foi a mesma coisa. A academia era cheia de homens, tinha uma ou duas mulheres para treinar, só treinava com homem. Então, só que o começo nos Estados Unidos foi um pouquinho mais fácil, porque ele foi mais previsível, porque eu já tinha passado por uma coisa similar no Brasil. Então, você via os comentários, via o jeito que as coisas estavam indo, você já, ok, eu já vi isso antes, entendeu? Eu já vi esse filme antes. Então foi a única diferença, mas foi difícil também, foi um começo bem difícil. Que legal, muito bom aí, porque a gente vê muita gente sonhando também, né? Desejando viver do esporte e eu acho que mesmo hoje tendo já muita gente já desbravado muitas coisas, mas para realizar um sonho você vai passar por muitas dificuldades, né? Você não vai encontrar caminho fácil, né? Você precisa realmente você vai ser testado pela vida, né? Pelas pessoas, né? Que vão duvidar do que você falou, né? Então É, não é um caminho. exatamente. A vida é um teste já, né? Todo dia você é testado de algum jeito, psicologicamente, mentalmente, fisicamente. A vida é um teste, entendeu? Então, eu acho que o que é muito importante é você saber usar
o que acontece de positivo e negativo na sua vida para ser uma coisa, uma lição, e você poder não deixar coisas que são externas afetarem o seu interior. E é o que eu te falei, sempre vai ter um desafio e no jiu-jitsu, na vida, então você tem que saber lidar e se acostumar com essa pressão do dia a dia e levar como se fosse uma coisa normal. Ô, Leca, na sua academia, você vê algum trabalho de inclusão social também? Tipo, eu não estou falando nem só de questão financeira, mas eu digo, por exemplo, pessoas com autismo, com síndrome de Down. Você tem alguns alunos especiais na tua academia? Você já teve alguma experiência com esse público? Eu estou perguntando porque recentemente eu conversei com uma professora da Grace Barra, aluna do Rômulo Barral, faixa preta, e ela está com um projeto a Tássia Pimenta, ela é dos Estados Unidos também, e ela está com um projeto de se especializar em dar aula para autista. E me chamou a atenção. Eu acho... Parabéns para a Tássia, acho que isso é uma coisa super legal. E eu tenho algumas crianças com um nível de autismo brando, né? Não muito escalado, porque como eu dou muita aula coletiva para criança, principalmente, eu acho que a criança que tem um autismo um pouquinho mais, num nível um pouquinho maior, ela precisa de uma orientação mais especial, no sentido assim, mas que seja uma aula particular, uma aula menor, entendeu? Então, eu acho que eu tenho algumas crianças, não, como eu te falei, não num nível alto, assim, num nível bem brando de autismo. E eu vou te falar sinceramente, se você não souber da história da criança, às vezes você nem sabe, porque eles se comportam tão bem, eles um pouquinho quietinho, mais quieto, assim, no lado mais quieto, mais reservado, mas se comportam super bem. Eu acho que é uma coisa muito legal, muito bonita de se ver, e eu acho que a Tássia está de parabéns de ter essa iniciativa de querer mostrar o jiu-jitsu para as crianças que têm um pouquinho mais de desafio na vida delas. Isso é ótimo. Legal. Ô, Leca, eu vejo que você é uma pessoa que tem muita fé também, né? Você manifesta alguns posicionamentos em relação à tua fé também. O quanto que a fé foi importante e é importante na tua vida nessa caminhada, né, no esporte. Sabe aquele lance que fala andar com fé eu vou porque a fé não costuma falhar? É só isso, o meu caminho é feito da fé, eu ando com fé. Porque quando você anda com fé e quando você anda... você não tem que ter medo de nada. Você só tem que andar o seu caminho e acreditar em Deus, confiar na palavra dele, confiar nele, entendeu? E Deus nos presenteou com a vida e a obrigação é honrar ele da menor maneira possível, que é honrá-lo sendo uma pessoa boa e que anda com fé. Então, é aquele negócio, é difícil. Eu sou uma pessoa com fé, então eu não tenho medo de nada, eu acredito em Deus, eu não duvido, entendeu? Eu só acredito. Então, é difícil para mim. Eu não tenho essa ansiedade. Eu sei que todas as respostas ele tem. Eu não tenho, mas ele tem, mas eu confio nele. Eu sei que ele está do meu lado. Então, eu tenho uma fé incrível em Deus e sempre terei. Mas como é que você fortalece essa tua fé? Com leitura? Você tem o hábito de ler a palavra, de meditar na palavra? Eu leio a palavra e também eu sei que tudo que aconteceu comigo teve um propósito e o propósito foi ele, entendeu? Então, todos os dias que eu acordo e posso abrir meus olhos e posso ver meus filhos, minha família, eu sei que é uma bênção. Então, eu não subestimo nenhum desses dias, porque isso são as coisas mais importantes da vida, as coisas mais simples são as coisas mais importantes da vida e tudo é um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus, você é um milagre de Deus.
as coisas que acontecem na nossa vida, quando acontece uma coisa negativa, você tem que pensar em Deus e pensar, isso que aconteceu, Deus sabe o porquê. E você tem que fazer uma reflexão e pensar em você. Eu fiz alguma besteira? Foi algum castigo? Foi uma coisa para abrir meus olhos? Ou não foi nada, só Deus me dando mais uma tarefa? Entendeu? É só assim. E assim que eu vivo a vida e eu vivo ela em abundância, em harmonia e caminhando com fé eu vou. Legal, que bom. Ô Leca, qual é o momento na tua caminhada no jiu-jitsu que você lembra que você teve sua emoção mais mexida? Se você tivesse que parar agora o tempo assim e pensar em um momento que você lembra de uma emoção muito forte, que momento foi esse? Ah, quando eu ganhei minha faixa preta, definitivamente foi uma hora que eu assim fiquei nervosa, né? Pensando, e agora? É uma coisa assim muito. Eu treinava muito e eu me dediquei muito ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu era minha vida. Então, é como você se graduar, né? No que você faz. Se você está estudando para ser um médico, é aquele dia da sua graduação. É um advogado, dia da graduação. Então, foi um dia muito importante para mim, um dia que eu cresci aquele dia. Eu tinha 22 anos, mas eu cresci. Te faz crescer, te faz ficar mais responsável. Então, esse dia foi muito importante para mim. No dia que eu conquistei meu primeiro título mundial na faixa preta, foi uma emoção de falar assim: caramba, eu ganhei, eu sou campeã, eu consegui. As pessoas falam muito que aquele dia eu fiz história, porque eu virei a primeira faixa preta campeã mundial na categoria feminina, todas essas coisas. Mas isso não bateu na minha cabeça na hora. Eu era muito nova para pensar em fazer história. Quando você fala com uma pessoa que tem 20 anos, 22 anos sobre história, a pessoa pensa automaticamente, coisa de velho. Então, é a mesma coisa comigo. Eu não pensei nisso como eu não pensei, aquele dia eu não falei assim, pronto, fiz história. Eu pensei que eu ganhei o título mundial, eu treinei tanto para isso, na faixa preta, não acredito, ganhei o título mundial. Então, foi uma segunda fase que realmente foi muito assim incrível na minha carreira. E eu acho que a terceira coisa que eu posso dizer para você foi quando eu pisei nos Estados Unidos e pisei num tatame pela primeira vez aqui, né? Porque, como eu te falei, eu tive que recomeçar de novo. Eu era uma faixa branca, uma faixa preta embutida, né? Escondida. Realmente foi um processo de ser faixa branca de novo, porque eu tive que provar tudo de novo, tudo que eu já tinha feito. Eu tive todos os meus treinos era uma prova, era um teste. Deixa eu ver, vamos ver como é que é. Então, foi a terceira coisa assim que foi muito importante, muito marcante na minha vida também. Leca, o que te motiva ainda a estar competindo, assim? Qual é a tua principal motivação de ainda estar nos campeonatos, ainda lutando aí em alto rendimento? A motivação é a motivação diária, entendeu? Hoje em dia, eu treino muito, mas eu treino muito... Meu treino é muito inteligente. Antigamente era qualquer um, qualquer hora, aonde fosse. Hoje em dia, o meu treino é muito inteligente. Eu sou muito voltada para a alimentação. A alimentação é muito importante. O meu treinamento físico, eu faço um treinamento mental, espiritual e faço o meu treinamento do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu já é uma coisa que está em mim, entendeu? Então, é uma coisa que eu tenho só que continuar alimentando o meu jiu-jitsu. Ele está dentro de mim. E eu competi uma vez o ano passado, eu ia competir esse ano de novo, mas infelizmente com o coronavírus, claro que tudo parou, então as coisas todas mudaram. Mas a competição para mim é uma coisa saudável, uma coisa que me motiva a estar em forma, é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Eu acho que o que eu já fiz a minha história dentro do jiu-jitsu, então hoje em dia eu não estou lutando pelo meu legado
ou pela minha história mais. Eu estou lutando por prazer de lutar e por achar que eu ainda posso, eu tenho condições, então, por que não? E é o que eu te falei, vivendo um dia de cada vez, entendeu? Eu não penso muito no futuro, não faço planos para o futuro, só faço planos para o agora. E se eu me sinto bem agora, por que não? Entendi. Talvez você esteja mais se divertindo agora do que antes, né? Talvez agora os campeonatos agora sejam muito mais leves para você do que lá em 99, quando de repente você queria ser campeã de todo jeito ali, queria fazer história, né? E agora é mais um estilo de vida mesmo, né? Se manter saudável no teu ambiente de vida, né? Quando eu era mais nova, eu deixava a pressão exterior me prejudicar. Hoje em dia, não existe, a pressão exterior não diz nada para mim, é uma coisa muito mais saudável, mais leve, é uma coisa que eu consigo administrar muito bem. Então, é uma coisa que eu me sinto super bem, me sinto. E o mais importante para mim hoje em dia é o jeito que eu me sinto mentalmente, espiritualmente. Essas duas preparações, elas estão em primeiro lugar para mim. O físico vem depois. E o meu jiu-jitsu, é o que eu te falei, ele está dentro de mim. Eu só tenho que me certificar que eu treino todos os dias pro timing das posições estarem lá, saber o que eu estou fazendo, mas é muito importante para mim hoje em dia, do jeito que eu me sinto, o segredo para estar bem. Leca, mulherada aqui rasgando elogio para você aqui toda hora. Eu vejo aqui declarações de amor, exemplos pra gente, tá? Isso. Tem um monte de faixa preta aqui acompanhando. Tem faixa preta nos Emirados Árabes aqui, 5 horas da manhã lá, tá acompanhando a live. Pô, não posso perder. Eu só queria Então, falar para todo mundo, gente, obrigado por vocês estarem assistindo a live. Obrigado por vocês seguirem. É um prazer estar falando com o meu amigo aqui e é um prazer estar falando para vocês. Eu espero que eu possa inspirar vocês a serem pessoas melhores em primeiro lugar e serem lutadores, acreditarem nos seus sonhos, não deixar ninguém falando, aquelas pessoas que falam que não dá, não pode, você é muito fraca, isso, aquilo. Não escute essas pessoas, entendeu? E não deixa nada que é exterior abalar o seu brilho de seguir os seus sonhos. E é isso, entendeu? Obrigado por estarem assistindo. que legal. Ô, Leca, essa academia que você tem hoje aí em Valência, ela já tem há quanto tempo? Eu vejo que ela é uma estrutura bem grande, né? São 6 áreas de tatame, assim. É enorme ela, né? É engraçado porque em 2015 eu resolvi abrir uma academia, porque até então eu estava treinando jiu-jitsu, mas eu treinava nos lugares. E aí em 2015 eu resolvi abrir uma academia. Então eu abri uma academia até de um tamanho bom. Eu acho que no tamanho. Porque aqui a gente fala de. São outras medidas, né? Aqui a medida é square feet, não é metros quadrados. Então, era uma academia até grande, uma academia que eu acho que era em metros quadrados, era uma academia que era 600 metros quadrados. É um tamanho bom, não é isso? 600 metros quadrados. Sim. Mas aí, a academia, quando eu comecei, eu tinha mais ou menos umas 15 mulheres. Aí começou namorado dessas mulheres, marido, e aí uma tem filho e tal. Aí começou a virar um negócio grande, uma academia que eu comecei a ter que dar mais aulas, e vinha criança, vinha adulto, vinha homem, vinha mulher. Aí o lugar que eu abri essa academia não tinha muito estacionamento, porque aqui é muito carro, né? A gente não faz quase nada a pé. E tem várias regras e leis que o seu estabelecimento tem que ter tantas vagas para você poder abrir esse estabelecimento. Aí começou, a academia começou a bombar e a academia ficou pequena. Eu tinha mais ou menos já umas 100 pessoas fazendo jiu-jitsu e eu não tinha onde botar mais pessoas, e o estacionamento, obviamente, pequeno, porque não tinha estrutura para tanta gente assim. Aí o meu marido, ele falou, vamos abrir uma academia grande. E eu, não quero e tal. Não, vamos abrir uma academia grande. Aí ele achou uma academia que era... Eu acho que hoje em dia eu tenho
4 a 5 mil metros quadrados a academia tem. Porque a academia tem uma área principal, que é essa de 6 tatames, mas tem uma área auxiliar, que é um tatame todo preto, que a gente chama de fundamentos. A gente dá as aulas de fundamentos do jiu-jitsu lá. Aí a gente tem uma cozinha, a gente tem uma loja, a gente tem o lugar do estoque, e eu tenho uma academia particular, uma academia de musculação particular dentro da academia também. Então, a academia é bem grande, bem legal, e a academia é cheia de gente, lotada, muita gente, família, que eu te falei, muita família, uma coisa bem legal, que é muita família mesmo. Então, um espaço bem legal. Essa academia, você abriu quando? Essa atual? Essa daí a gente abriu em 2000, a gente está em 2020, a gente abriu essa academia, eu acho que foi em 2017 ou 2018. É aquele negócio, eu não vivo muito do futuro nem do passado. Então, às vezes eu confundo muitas datas por causa disso, porque o passado também, né, já passou. Então, eu não vivo muito lá, mas eu acredito que foi 2017, 2018. E hoje é só você que dá aula? Como que é essa estrutura? Eu dou aula, meu marido dá aula também, ele é faixa preta, e eu tenho um outro faixa preta que dá aula também. Mas eu dou a maioria das aulas, porque eu gosto muito, eu fico o dia inteiro na academia, eu adoro estar ali, entendeu? É o jeito que eu idealizei que eu ia viver meus dias dentro da academia. Então, eu estou muito ali, mas eu tenho uma equipe de instrutores. E claro que nas aulas de criança eu tenho meu time de instrutores. Eu tenho faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta que me ajuda a dar aula das crianças também. Legal. A gente tem mais 5 minutinhos aqui, né? A gente fica perguntando, é como se a gente tivesse com uma pessoa assim, querendo usufruir o máximo, assim, e eu estou bem honrado de ter tido essa oportunidade de estar conversando com você. Eu queria perguntar para você se tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que de repente eu não fiz, mas que você queria falar. Tem alguma coisa que está vindo à sua mente? Então, eu acho que você perguntou várias coisas interessantes, coisas que eu acho que possam ser de interesse das outras pessoas. Como a gente tem 5 minutos, se você quiser escolher uma pergunta que alguém fez e fazer para mim, eu estou à disposição para responder, com o maior prazer. Vou dar uma olhada aqui, que a turma está me mandando. Se alguém quiser fazer uma pergunta agora, galera, 5 minutinhos aí para vocês mandarem mais perguntas. É a chance aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, galera, aqui. Alguém tinha me colocado aqui que, tipo assim, que a tradução literal da palavra sensei, né, aquele que eu estava procurando essa face, mas não estou achando aqui agora exato. Não sei se é aquele que ilumina o caminho. Eu acho que é aquele que ilumina o caminho. Uhum. Eu queria que você concorda com essa definição. Qual foi a importância dos senseis na sua vida? Fala um pouquinho como é que você hoje, como uma mestra, né, como uma professora, líder da academia, como é que você se vê nessa função aí? Bom, eu acho muito importante. Eu acho que não só o professor te ensina, mas eu acho que os seus companheiros de treino eles te ensinam bastante também. É uma troca constante, né? Quando você treina com alguém, você está sempre observando e aprendendo também. Eu acho que o jiu-jitsu é uma arte incrível que você pode aprender. Você sendo faixa preta, você pode aprender com, obviamente, um outro faixa preta ou um outro faixa preta que é mais graduado que você, mas ao mesmo tempo você pode olhar, se você tiver a humildade, você pode olhar para as outras faixas também e falar, pô, esse faixa azul tentou fazer esse movimento comigo, que interessante, ou esse faixa roxa, ou até mesmo observando outras pessoas treinando, até um faixa branca. Então acho que o jiu-jitsu, se você tiver uma cabeça aberta, é um aprendizado constante. Então
se você tiver uma cabeça aberta, você vai aprender de todos os ângulos e de todas as pessoas. Então, e com certeza é muito importante você ter uma pessoa que te ensine, que você possa se inspirar e que possa te dar um bom exemplo, um exemplo que você queira seguir. Uma pessoa que você olhe e fale, pô, eu queria ser igual essa pessoa quando eu crescer, né? Logicamente. Então, é muito importante você ter uma boa instrução, uma pessoa que te dê bons conselhos. E é o que eu te falei, no jiu-jitsu você está sempre aprendendo. O jiu-jitsu é uma história sem fim. Então, não tem uma pessoa que sabe tudo e não terá uma pessoa que sabe tudo. Então, você está sempre aprendendo, é sempre um processo de aprendizado se você tiver uma cabeça aberta. Leca, teve algum livro ou algum filme que marcou a tua vida, que tu lembra assim que às vezes um filme ou um livro ou uma música é uma coisa que marca às vezes a nossa história, né? Por algum momento, né? Tem algum livro ou algum filme que você lembra que marcou a tua história? O meu livro é a Bíblia. E nela eu encontro as respostas para as coisas que eu preciso resposta. E as coisas que eu tenho dúvidas e não posso encontrar a resposta, eu deixo nas mãos de Deus e sigo a minha vida. Então, a Bíblia é um livro muito importante na minha vida. Pessoal perguntando aqui se você já pensou em fazer MMA, Leca. Em algum momento da tua caminhada aí, você chegou a pensar? Eu já recebi vários convites do MMA, mas eu recebi, claro, na época, né? E não era uma coisa que pagava bem e eu ia ter que fazer um outro recomeço. Eu estava muito voltada para o jiu-jitsu, então era muito difícil para mim largar o jiu-jitsu para recomeçar um outro esporte. Você chegou a vir ao Brasil desde que você foi para os Estados Unidos, Leca? Você chegou a voltar algumas vezes aqui no Brasil? Eu voltei algumas vezes, voltei. Algumas meninas perguntando se você tem planos para fazer tipo alguma turnê de seminários, se É você só me pensa em convidar. alguma. É só mandar o convite e a gente aceita. Vai ser um prazer. Que bacana. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Eu acho que foi. Deixa eu ver aqui. O meu amigo João Feitosa, que foi para os Estados Unidos agora recentemente, ele está, eu acho que é 1 ano ou 2 anos. 2 anos. Pouco mais de 2 anos que ele foi para os Estados Unidos. Então, ele está nesse momento de se estabelecer no local. Passou por muitas provações também. Trabalhou na construção civil, fez um monte de coisa. E foi com a família, levou a mulher, levou o filho dele com esse sonho. E ele está me perguntando aqui se foi difícil para você conseguir esse equilíbrio espiritual aí. Talvez seja algo que ele está buscando se fortalecer. Eu sei que ele é um cara de fé aí também e ele elogiou bastante você aqui. Eu acho que é isso, entendeu? Todo dia é uma provação, né? Vão ser várias decepções, mas a sua fé e a sua vontade de vencer tem que ser maior que qualquer coisa. E se ele tiver a disposição de trabalhar, vai dar certo. Pode falar para ele que vai dar certo, que não tem como dar errado. Aqui é um país maravilhoso, um país que dá oportunidade para os outros e vai dar certo. Acredite em Deus e acredite nos seus sonhos que vai dar certo. Ele é um guerreiro aí, eu tenho certeza que vai dar certo sim. Priscila Assunção, faixa preta aí da GF Team, lá dos Emirados Árabes, perguntando se for para os Estados Unidos, se pode fazer uma visita aí para você, que seria um sonho para ela visitar a sua academia. Deve fazer a visita, pode vir. Leca, eu vou encerrar aqui te agradecendo, foi muito rico para gente em todos os sentidos. Eu acho que foi um bate-papo aí. A gente tem buscado conversar uma visão do jiu-jitsu de forma mais ampla mesmo, né? Sobre tudo que o jiu-jitsu traz para gente, né? De saúde emocional, de saúde física, de saúde espiritual, de saúde psicológica, né? De estilo de vida, como você falou. E foi muito bom para a gente poder ter esse tempo de qualidade aqui junto com você. Muito obrigado por essa oportunidade. A gente está com um projeto de abrir a academia nos Estados Unidos também. A gente está conversando com alguns amigos aí.
E eu vou visitar aí você, viu? Pode esperar aí que a gente vai se conhecer pessoalmente também. Vai ser um prazer conhecer você. Com certeza. Obrigado todo mundo aí que entrou na live. Obrigado você pela oportunidade da entrevista. Você, com certeza, quando vier aos Estados Unidos, por favor, mantenha contato. A gente pode se encontrar, bater um papo. E eu te mostro a minha academia. Se você precisar de algum conselho, eu posso te ajudar também. E obrigado por tudo, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. A gente vai subir a tua live pro canal do YouTube. Eu vou mandar para você o link também, que você pode compartilhar, tá bom? Então, quem não pôde Ótimo. acompanhar aí, eu tô vendo que a Tássia Pimenta acabou de entrar, tá aí, dos Estados Unidos, é que eu te falei que vai fazer o trabalho com autismo. Muito Então, eu bom. vou subir pro YouTube, porque aí a galera que não pôde acompanhar ao vivo pode ver depois, tá bom? Tá Um bom. beijo, Tudo de muito bom. obrigado, viu? Fica com Beijo Deus meu. aí. Obrigado. Tchau, tchau.